Olá, eu sou Débora Prudêncio, jornalista e coordenadora de comunicação do Grupo Gazin. Venho trazendo para você resumos da Expo HSM que compôs a Convenção Nacional Gerencial do Grupo Gazin. Hoje eu vou falar da palestra Redefinindo o Sucesso, como a terceira medida aumentará a sua lucratividade. Essa foi uma palestra ministrada pela Ariana Huffington. A Ariana trabalhou por muito tempo dentro da área corporativa e ainda trabalha, mas com outro propósito agora. Ela disse que depois de sofrer um esgotamento mental e físico, que é a síndrome de burnout, né? É muito comum dentro das empresas encontrar funcionários que têm esse tipo de distúrbio, uma espécie de depressão, uma espécie de apatia, de cansaço, de esgotamento mesmo. E aí quando ela chegou no pico da síndrome dela, né? Ela se perguntou sobre o significado de tudo aquilo que ela estava fazendo. E aí ela teve que se recuperar tomando algumas medidas que você aí vai achar muito simples e às vezes até bobo, achando que isso não vai fazer diferença. Mas esse é o propósito da vida dela agora, fazer com que as pessoas se previnam da síndrome de burnout. E aí ela deu alguns caminhos. Antes de dar as dicas, ela trouxe a consciência de que as empresas têm entendido que o maior capital que elas têm é humano, mas não porque elas são boazinhas, tá? As empresas têm entendido e olhando para os indicadores e para as métricas que o funcionário, quando ele não está bem, ele não produz o resultado esperado. Se aquela empresa contratou aquele funcionário, tem uma expectativa de potencial. Se ela treinou, também já tem um potencial desenvolvido. E se ele não está entregando o resultado esperado, alguma coisa está acontecendo. E muitas vezes está ligado justamente ao esgotamento físico e mental. E isso precisa ser prevenido dentro das empresas. Ela até pontuou e fez uma crítica pesada aos governos que, ela disse assim, que tem uns governos que inclusive eles que adoecem o povo. E que inclusive, além deles falarem de medidas preventivas contra a doenças no trabalho, eles ficam tomando medidas medidas depois que aconteceu. Eles não têm nenhum trabalho de conscientização mesmo para que as pessoas tenham qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho. Ela chamou muita atenção para isso. Mas bem, ela disse que um dos grandes vilões que tem levado as pessoas à depressão e à tristeza é o próprio celular. O mesmo celular que levam as pessoas a fazerem descobertas, a fazer network e realizar grandes projetos é o mesmo celular que de uma forma descontrolada tem feito as pessoas serem escravas deles. Ela disse que as pessoas elas não têm controle, elas não têm domínio sobre o uso do celular. Inclusive, se elas veem uma notificação, se elas veem uma curtida, elas param o que elas estão fazendo e elas querem, né? Elas acham que o valor delas está naquilo e não é. Uma dica importante que ela deu, quando for dormir, que você tenha um cantinho para deixar o celular, que você não vá dormir olhando o celular, que você realmente descanse. Ela disse assim, pense bem, o celular é onde você praticamente carrega a sua vida toda, todos os seus projetos e tudo que você fez no seu dia a dia. E aquele momento que você se deita para dormir é o momento de você se descansar. Ela até fez um comparativo dizendo que Deus fez o mundo em 6 dias, mas no 7º ele descansou. E ela disse que isso tem um propósito, porque quando as pessoas estão descansadas, elas são mais produtivas, elas são mais inovadoras, elas são mais encorajadas e elas são muito mais criativas. Então o descanso também é quase que uma estratégia também de produtividade. Ela também orientou que ao acordar, a pessoa não olhe diretamente para o celular, que nos primeiros momentos do dia se tenha realmente um trabalho de agradecer pela vida, um autocuidado e aí sim, depois de tomar um café, pegar o celular e começar o dia de trabalho. Uma outra dica importante também mencionada pela Ariana e que às vezes a gente não percebe, qual horário realmente você encerra o seu trabalho? Você já parou para se perguntar sobre isso? Quando você sai ali do seu ambiente de trabalho, se ele não vai junto com você para casa por meio do próprio celular? É preciso cuidado. Ela falou assim, olha, tem um momento do dia em que você encerra a sua jornada de trabalho e você verbalize, olha, agora eu terminei o meu trabalho. Porque senão você vai para casa, vai continuar no celular, vai continuar trabalhando no celular e quando você foi ver, você não teve vida pessoal, você não se cuidou. Inclusive, ela deu o exemplo de um executivo que ele foi levar os filhos para brincar no parque e os filhos falaram assim, não, mas a gente quer babá. E ele falou, mas por que babá não, papai? E aí eles falaram, porque quando você está com a gente, você está sempre no celular, você não está realmente presente conosco, né? E aí ele disse que ele teve uma epifania, né? Ele foi iluminado nessa hora e entendeu que ele realmente levava trabalho para casa por meio do celular. Um outro fator importante
é o próprio sono. Ela disse que é muito importante que a gente descanse. Ela falou que todas as toxinas que a gente capta durante o dia, que o cérebro capta durante o dia, elas são descarregadas, elas são aliviadas durante o sono. É como se você estivesse limpando aí o seu HD durante o sono. Então ela falou que é muito importante que se tenha pelo menos 7 horas de sono por dia. Um dado também importante que ela falou sobre o sono é que quando o cérebro começa a não conseguir fazer a limpeza dessas toxinas, há um risco muito grande sobre o Alzheimer. E, inclusive, essa limpeza do cérebro durante o sono é importante para os executivos, porque eles não são pagos pela quantidade de decisões que eles tomam, mas sim pela qualidade das decisões. E o sono é muito importante para isso. Quantas pessoas que já se encontram doentes, né, que já têm burnout, depressão, ela disse que, primeiro, toma consciência que você é o único responsável pela sua vida. Então, se você sabe das medidas que você deve tomar, ajuda que você deve procurar, então faça isso, não espere mais tempo. Ela disse que ela passou por isso e realmente é muito triste, mas que você mesmo pode virar essa chave. E por fim, ela comentou, né, qual é o valor que realmente tem? Será que isso é realmente o sucesso? E ela também chamou muita atenção para um exemplo. Ela disse que, certa vez, ela foi no velório de um amigo dela que havia falecido, né, um amigo de trabalho. E aí, chegando naquele velório, ela percebeu que em todos os velórios que ela já tinha ido, nunca ninguém falou da vida profissional daquela pessoa. Nunca ninguém disse, nossa, essa pessoa aumentou o market share da empresa ou algo desse tipo. O que ela tá dizendo? Que mais do que as suas entregas, você é muito mais do que isso. Você é a marca que você deixa nas pessoas, você é a transformação que você gera nos ambientes que você passa. Mas para isso acontecer, você precisa estar bem, né? Você precisa ser uma pessoa transformada para você transformar ambientes. E por último, ela disse assim, ó, sabedoria, paz e força são as potencialidades do sucesso humano.